Aí, quando você projeta esse mundo inglês, irlandês, francês para o Brasil, nós estamos lá no Império, certo? E lá no Império, lia-se, por incrível que pareça, Edmund Burke. Mas, se você pegar no pensamento de Burke para adaptar num Brasil daquele período, ele precisava ser bem, a reflexão teria que ser bem mais profunda, porque pelo menos não tinha uma tradição ainda social, era uma sociedade em construção. Então você tem Rui Barbosa, tem Joaquim Nabuco, você tem José de Alencar, todos eles lendo o Edmund Burke. Só que cada um tentando fazer o ajuste do Estado de um jeito. Alguns eram burkeano, Napoleônico. Aqui a festa foi total, né? E tinha isso, a fazer o quê? Era Napoleão burkeano, Burke napoleônico. Não prosperou. Alguns tinham um grande entendimento. O Joaquim Nabuco era um grande intelectual. O Rui Barbosa, um grande pensador. Talvez o Nabuco, na sua geração, tenha sido o maior de todos. O maior de todos. O próprio Rui Barbosa, não podemos dizer... Um pouco posterior. Posterior, mas ainda nessa mesma linha de reflexão conservadora. Ele consegue ajudar bastante no desenvolvimento intelectual do país, né? Só que as coisas no Brasil são provisórias e dali a pouco vem uma nova revolução, né, no Brasil. E que é uma coisa que é muito necessária ao desenvolvimento do conservadorismo e que no Brasil é muito difícil, que é a continuidade, né? É a falta de continuidade das coisas, né? As coisas são morosas, elas são pactuadas, elas são negociadas, elas são... Ou elas são provisórias, né? Aqui é tudo provisório, daqui a pouco vem outro agrupamento com força e derruba o anterior. Exato. E assim foi todo... Então, nesse momento que você coloca aí do Brasil Império, você tem não sei nem se é bem um choque, mas uma convivência, e aí essa outra corrente acaba tomando a frente, que é o positivismo. Exato. Né? Que acaba fazendo o quê? Acaba dando um golpe de Estado e implantando a República. E o que é o positivismo, além de um cientificismo com Deus? É um Deus-ciência, a ciência como Deus. A ciência como um Deus, né? São pensamentos que o conservador, ele acaba rindo, mas ele sabe das consequências desastrosas desses movimentos. E no Brasil os movimentos desastrosos, eles tiveram uma sequência assim longa. Tivemos sim períodos bastante ricos em termos de intelectualidade. O Olavo de Carvalho costuma inclusive dizer que os anos 40 e 50 no Brasil tivemos muitos intelectuais de peso, tá? Mas só que o regime militar, que começa com a República, é um movimento militar, né? Ele vai tendo sequência, ele está sempre presente na vida social. Ou seja, Napoleão sempre esteve perto da democracia aqui no Brasil, né? Até que a gente chega em 64, que é novamente um regime militar com a ideia de que, bom, já experimentamos muitos movimentos, muitos pequenos golpes, agora vamos fazer uma coisa mais duradoura. E fez o que fez. Não estamos julgando, porque nenhum conservador fica vendo de forma muito positiva o regime militar, como ele se desenvolveu. No entanto, uma tradição militar o Brasil acumulou. Então, nesse sentido, se você pega o pensamento dos mais velhos, a ideia de que os militares eles trouxeram um pouco de ordem, de dar ordem, isso ficou enraizado. Eles têm isso. Mas assim, nesse caldeirão fervente aí de várias coisas, né? Nós não estamos dizendo que existe um pensamento militar no Brasil coeso, né? Coerente. Mas o que eu acho que fica, que acho que é o que você acabou de falar, né? Fica para o brasileiro médio um sentimento que inclusive o Burke, o Kirk vão falar que até ser conservador é mais um sentimento do que uma ideologia, né? Um sentimento que o militar, ele é o guardião de uma ordem que é uma harmonia social. Exato. Né? E se você pegar... Um garantidor da harmonia social de base para que as coisas funcionem. Exato. E se você pegar o início dos anos 60... com Jânio Quadros sendo eleito, um cara bastante inseguro, que daqui a pouco fala
que forças ocultas, né, me forçam a renunciar e joga a toalha. Quem que assume? João Goulart. João Goulart com vínculos fortes com a esquerda e com a China. Nesse movimento, todos os grandes... O movimento comunista internacional. Exatamente isso. E não podemos esquecer que nessa época o mundo estava assim polarizado. Existia uma coisa que se chamava Guerra Fria. Exato. Existia um bloco dos Estados Unidos, existia um bloco da União Soviética. E existia, assim, movimentação antagônica entre eles. Exato. De disputa de zonas de influência de poder. Os militares foram aceitos pela sociedade brasileira. Documentos comprovam isso. Como uma reação a uma ameaça da implantação de um regime comunista no Brasil. Exatamente. Que significava naquele momento algo muito diferente de hoje. Significava estar na zona de influência da União Soviética, né? No mínimo. No mínimo. Essa aceitação e o período, digamos, que é até bem sucedido, o início do regime militar, e também todo um projetos econômicos que funcionaram no Brasil, garantiu um imaginário positivo para esse pessoal dessa geração. Então hoje se pergunta a pessoa com mais de 50 anos, eles lembram de forma favorável. Então, por que nós estamos fazendo essa analogia? A parte, né, de toda a perseguição que houve de conflito com a esquerda nesse momento, até por uma questão autoritária que houve a partir do AI-5, né? Isso, tá. Tudo Mas isso... mesmo assim, o número de mortes causadas pelo regime militar é infinitamente menor do que qualquer outro regime implantado no mundo de esquerda. Então, sim. ou até regime autoritário, de qualquer natureza. Ou regimes militares de direita da América Latina do mesmo momento. Né? O Stroessner no Chile, digamos assim. O Pinochet. A ditadura militar argentina. Exatamente. Né? Então, enfim, existe hoje um número, né, que se fala que 424 pessoas morreram na ditadura militar brasileira. Mas a maioria no espectro ideológico da esquerda, que afrontaram, que tiveram... Mas isso está muito longe do que muitos professores de história vão falar, que milhares de pessoas morreram na ditadura militar. Lógico, uma morte já é muito, mas assim, infelizmente, a gente tem que fazer esse tipo de comparação. E na prática... Não estamos dizendo, nossa, a ditadura foi excelente. Nós estamos falando da percepção do brasileiro médio em relação a esse momento. A esse episódio, longo episódio, né? E aí, o que você tem? Passaram-se vários políticos, chegamos até a campanha de Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro começa a sua campanha, todo mundo ficou assustado, de fato, por ele ser um cara fora do espectro dos grandes partidos. E veio com uma linguagem meio forte, mais vinculada ao regime militar, né? Aos militares, melhor dizendo. E disse que se ele fosse eleito... E ao regime militar também. Né? E se ele fosse eleito, o governo dele ia ser composto por militares. Diferente do que a esquerda pensava que isso fosse ter uma repercussão negativa, teve uma repercussão super positiva, porque o Brasil clamava por ordem. Ordem, precisa de um pouco de ordem. E os militares, queiram ou não, trazer essa mensagem. Nós somos, como se diz, o nosso nome é ordem. Né? E só um parênteses. Que ordem é essa? Quando os conservadores falam dos valores morais eternos, uma verdade moral duradoura, nós constatamos, não só por causa da eleição do Bolsonaro, mas a gente constata que a maior parte dos brasileiros acredita nisso. Porque precisa ter uma ordem. Por uma razão ou outra, que existem valores que são eternos. Exato. Valores morais, que não existe relativismo na moral. E olha, outro aspecto, quando o Moro, analisando a mesma Constituição, o mesmo Código Penal, o mesmo Código Civil, toda a legislação na mão dele, ele consegue, analisando com um olhar diferenciado, começar a colocar políticos de colarinho branco, né? Os crimes de colarinho branco na cadeia. Isso foi um sinalizador muito rico para uma classe média conservadora que clamava por uma moral, uma ordem. O que é? Os valores precisam, e a corrupção era um valor imoral. Então eu preciso combater a corrupção. E o Moro, com o mesmo ferramental que outros juízes
outros tantos isso, não conseguiam usar adequadamente. O Moro fala assim, não, isso é possível usar, e prova. Inclusive é algo que o brasileiro clama há muito tempo, né? O rico, ou aquele que tem poder, poderoso, seja economicamente, seja politicamente, não é preso. O que o Sérgio Moro faz? Consegue colocar, não por capricho, mas consegue provar que essas pessoas são criminosas e as coloca na cadeia. E precisam ser isoladas da sociedade. E num processo judicial, legal, sem nenhum problema. Sem nada, dentro da ordem. Uhum. E aí, o que o Bolsonaro pensa? Ele fala assim, opa, temos uma referência da lei e da ordem para jogar no nosso time. Imagina só, nós já temos a ideia militar, que ele traz democraticamente. É importante falar isso, Fábio, não é nem querendo defender, mas essa estratégia foi bem sucedida. Trazer democraticamente, ele não traz um regime militar, não traz um regime autoritário, ele traz a grife militar para o lado dele e traz também o cara que conseguiu ler com mais rigor as nossas leis e punir as pessoas que estavam cometendo crimes, grandes figurões do país, ou ele se torna um candidato preferencial de todos os brasileiros. E tem pessoas que têm dificuldade para entender isso. Não estou nem dizendo aquela história que a gente sempre repete, então você votou no Moro, então você apoia o Moro, você não sei o que lá com o Moro, o governo. Ninguém está tratando disso. Nós estamos falando porque, num entendimento bastante pontual, com algumas referências fortes do pensamento conservador, o Bolsonaro conseguiu atrair expressiva fatia da sociedade, a apoiá-lo nessa eleição. Então, assim, até baseado no que o Eric Wegelin fala, então, até no momento do Brasil, quem era eleito? Quem foi eleito? Vamos dizer, o Lula, a Dilma, o pessoal do PT, foi eleito a partir de um argumento de campanha, né, emocional, enfim, mas um argumento, vamos chamar de argumento, que era as pessoas precisam ser mais iguais, ou seja, precisa haver distribuição de renda. O pobre precisa ser menos pobre e o rico precisa ser menos rico. Esse foi o principal mote, né? E como o Eric Wegelin fala, as pessoas que defendem essa posição, elas estão do lado do quê? Das pessoas a mentalidade de quem acha que tudo se resolve suprindo as necessidades materiais das pessoas. É um raciocínio que, em última análise, está baseado no ressentimento, está baseado na inveja do que o outro tem, né? Não estou dizendo que a gente tem que basear as coisas numa injustiça, no sentido de que as pessoas têm que passar fome, não é isso, né? Mas, se você tem um rico e um outro menos rico, o conservador quer que todos tenham prosperidade, né? Mas não é que tem que ter gente na miséria, não é isso. Mas que todo mundo seja um pouco mais rico. Ou seja, não todo mundo mais pobre, para todo mundo ficar igual. Mas antes de tudo, o indivíduo tomar consciência de que ele é responsável por si próprio. E não o Estado, como gerente, vai impor um enriquecimento para ele e um empobrecimento para o outro. Vai ser o gerente, controlador e impositor. É essa ferramenta que está errada e está doentia. Então você precisa fomentar para que a sociedade desenvolva sua capacidade de autorregulação e com todas as questões, inclusive com a caridade, por que não, evitar que haja tanto desnível e proporcione um desenvolvimento das pessoas mais pobres, a partir do conhecimento, de uma boa educação, de uma boa formação técnica, de uma inclusão no mercado de trabalho. São coisas elementares que qualquer conservador defende, mas não a ruptura e a imposição. Exatamente. E do outro lado, então, e o Bolsonaro vai representar o quê? Nesse momento político, né? A outra mentalidade que vai dizer, vai mudar o símbolo, né? Vai mudar os símbolos. Não é mais o Estado paternalista que tem que dar tudo o que você precisa. Não é o Estado paternalista que tem que dar um emprego para você. Não é o Estado paternalista que tem que dar uma bolsa para você poder estudar, para progredir na vida, né? É a questão da ordem, ou seja,
não, vamos botar bagunça, vamos botar ordem nessa bagunça no sentido que, não, nós temos valores, nós temos trabalho, né, nós temos a questão não pode ter doutrinação na escola, por exemplo, que é uma coisa que ele pegou pesado também na campanha. E até... Quem faz coisa errada tem que ir para cadeia, né? Quem cometeu um crime, quem roubou o erário público tem que ir para cadeia. Né? E você observa que mesmo essa ideia de bolsa, digamos assim, o pensamento conservador não é contra. O pensamento conservador ele só acha que as coisas têm que ter uma entrada e uma saída. Você não pode ficar dando bolsa ad infinito para um cidadão. Alguma coisa está errada nesse raciocínio. É tudo ao fundo perdido. E você não ajuda, você não colabora para o desenvolvimento humano. Em hipótese alguma, isso é um crime. Crime contra a humanidade. Exato. Então, Fábio, eu acho que para concluir foi mais ou menos isso que nós falamos, né? É legal a gente recuperar assim, um pouquinho alguns livros que a gente usou nesse percurso. Eu, por exemplo, li bastante o Edmund Burke, né, que é a base desse processo, o Russell Kirk, eu li bastante Karen Armstrong. Eu acho muito interessante ter um panorama da religiosidade tratado por ela, das 3 principais religiões, que é o pensamento cristão, o pensamento muçulmano e o pensamento judaico, certo? E também o Olavo de Carvalho. Tem um monte de gente que fala assim, nossa, esses caras estão citando o Olavo de Carvalho, que terror. O Olavo de Carvalho é um dos mais importantes filósofos que nós temos no Brasil, queira ou não as pessoas. Quem não acredita nisso... Mesmo não morando no Brasil. Mesmo não morando no Brasil e mesmo tendo as bobagens dele de internet, os Facebook, ele fala muitas coisas que provocadoras, mas filosoficamente quem conhece o cara sabe que ele é grandioso, não é um palhaço, não. Roger Scruton, um grande pensador inglês, inclusive, que ele bom, eu gosto de recuperar aquilo que você falou. Você conte aquele aspecto dele ter percebido em 68 a mesma coisa que Edmund Burke percebeu na Revolução Francesa. O Edmund Burke, ele faz o livro dele, Reflexões sobre a Revolução na França, a partir do que acontece na França. Aquele movimento de ruptura revolucionário, ele reage com o livro, né? Falou, não, como é que a gente pode organizar as coisas na sociedade que não seja com esse raciocínio, né? E o Roger Scruton, em 1968, ele está na França também, né? Também não, mas ele está mesmo na França. A questão é francesa. O movimento estudantil, que a gente conhece, né? As barricadas dos estudantes e coisa e tal. E ele vê todo aquele movimento, ele conta, né, que ele vai perguntar para as pessoas que estão lá depredando loja, quebrando carro, quebrando tudo, sob o pretexto de uma liberdade sem limites, né, que se coloca ali. E ele fala, mas por que vocês estão fazendo isso? Qual o motivo de vocês estarem fazendo isso? E aí ele fala que ele recebe de volta uma arenga, um blá blá blá, um nonsense marxistoide. Ou seja, nonsense quer dizer, não faz sentido o que os estudantes estão falando. Ele olha para aquilo tudo e fala, não, eu não acho que as coisas devem ser assim. E aí começa a caminhada dele no sentido de o que é que eu penso? Será que tem uma fundamentação para isso? Existe alguém que embase isso que eu penso? E ele se descobre conservador em pleno 1968, que é o movimento que é tido como um dos marcos aí da revolução sexual, da contemporaneidade, né? E bota aspas nisso, né? Muitas aspas. Né? Aí tem o que é interessante também, que eu acho bem interessante, né? Eu me identifico bastante com ele porque eu sou da história da arte e ele é da filosofia da arte, né? Ele é um esteta e ao mesmo tempo ele trabalha também com os livros que ele fala de conservadorismo, fala de política, fala sobre o pensamento contemporâneo. Então, assim, é muito bacana. Ele defende na arte a questão da beleza, que é um ponto de vista tradicionalíssimo.
E vou dizer mais, o Edmund Burke, o primeiro livro dele é sobre estética. Exatamente, exatamente. Investigações sobre as nossas ideias, sobre o belo e o sublime. Pois é. Né? Então você vê como que essas coisas não estão separadas, né, do pensamento político, do pensar o mundo, né? Pensar o mundo, inclusive, através dos olhos da beleza. Exato. Né? Ou seja, nós estamos falando da diversidade conservadora. Está em outro plano. Exatamente. Encerramos então? Falando do Roger Scruton, só falar do livro Ideias Conservadoras, do João Pereira Coutinho, que é muito bom assim, como uma introdução. Temos os outros livros também, A Mente Conservadora, do Russell Kirk, O que é Conservadorismo, do Roger Scruton. Mas Ideias Conservadoras, do João Pereira Coutinho, ele é português, mas ele tem muita ligação com o Brasil, ele escreve na Folha de São Paulo. E ele é que faz a apresentação do livro sobre a França, do Edmund Burke. Então, assim, é muito, muito legal, muito bacana quem quer se embrenhar por esse mundo do pensamento conservador. Do Bruno Gershagem. Bruno Gershagem, grande pensador também. Bruno Gershagem, que é um dos ex-alunos do Olavo, né? Que o Bruno Gershagem, Flávio Morgenstein, esse pessoalzinho da revista Dicta e Contradicta, né? Que é uma revista que ainda existe, está lá na internet, inclusive. Instituto Mises, né? Também são vários focos aí de pensamento de think tanks conservadores, né? Ou até liberais, mas que estão aí, comungam, né? De valores em comum. De vários valores. Então, Fábio, o curso. Vamos falar rapidamente? Vamos curso, falar porque no dia 13 de março a gente começa o nosso curso. 13 de março, exato. 13 de março, e o curso, qual é a ideia? É avançar. O primeiro curso que nós fizemos, no módulo anterior, ele tratava de Homero e chegava até Aristóteles. Tivemos aí um grupo legal que acompanhou esse processo nosso. Agora nós vamos dar um passo e vamos chegar até o Santo Agostinho, para que as pessoas entendam como que houve um declínio do pensamento platônico. A gente vai recuperar o pensamento platônico, o pensamento aristótico, perceber o declínio, perceber a manipulação de muitos conceitos platônicos que foram deformados pra caramba, mas ele de repente ganha uma dimensão religiosa e é revalorizado por Plotino, por exemplo. E depois de Plotino a gente vai chegar em Santo Agostinho para encontrar essa questão da conversão, que é um elemento muito rico para a gente até responder a uma questão, ou pelo menos responder, não uso dizer isso, mas contribuir com uma das reflexões do Eric Fögling, que ele fala que o grande segredo da humanidade em termos de mentalidade está entre o logos e a conversão e a revelação. A revelação. Então esse namoro entre o logos e a revelação, ele é intrínseco ao pensamento platônico e ao pensamento cristão. Então nós vamos usar a religiosidade para avançar na filosofia e usar a filosofia para avançar na religiosidade. Ou seja, como que a religião se apropriou da filosofia para se desenvolver e como a filosofia se apropriou da religião para se desenvolver. Então é muito bonito essa caminhada desde a filosofia grega, a mais sublime, né, Platão e Aristóteles, até Santo Agostinho. Você tem todo um caminho que passa pelo judaísmo, passa pelo pensamento helenístico, passa pelo pensamento romano, né, os epicuristas. Ou seja, o mundo do império, não é? Isso, mas que acaba trazendo respostas e conceitos até para o cristianismo. A conversão não é um conceito cristão, né? É um conceito que vem lá dos epicuristas, dos estoicistas, dos céticos até. Exatamente. Mas que são os pais do materialismo, inclusive. Exato, né? Mas que se reveste de uma outra forma, que junta com vamos dizer, de uma certa, com o judaísmo e com o platonismo para redundar no Santo Agostinho. Exato. Né? Que é vamos dizer, o ápice aí dos santos padres, né? Da patrística. Né? Latina e grega, e que chega naquele ponto que fala, puxa vida, agora nós chegamos numa síntese muito interessante que dá resposta para muitas perguntas. Exatamente, e toda uma ciência desenvolvida em função disso. É importante as pessoas entenderem que nós não vamos falar de religião, nós vamos falar desse mergulho numa tradição do pensar, que é a experiência da consciência. E quem fala de ciência da experiência da consciência é Hegel.
Mas só que aí nós vamos parar por aí, né? Porque o Rego seria um outro passo já para um outro território, para uma outra oportunidade. Exatamente. Bom, quanto à nossa palestra, esperamos que tenhamos passado aqui o básico sobre o pensamento conservador, né? Mentalidade conservadora, um pouquinho aí sobre o momento político atual, esclarecendo um pouco, né? Ou pelo menos um ou dois aspectos que nós observamos. Algumas coisas que a gente viu, né? A partir dessa tradição conservadora. Evidente que a nossa proposta não é responder todas as perguntas, a nossa proposta não é defender o Bolsonaro, não é defender o governo, mas é tentar entender por que o povo brasileiro nesse momento elegeu um político que é chamado conservador, até numa chamada onda conservadora aí, se contrapondo a uma outra mentalidade que até então era vigente. Exato. Então nós esperamos, se você tiver gostado, né? Compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas da sua rede, e se estiver interessado, tem aqui na descrição do vídeo aqui embaixo os dados também, se você quiser seguir o nosso curso de filosofia. Exatamente. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado e até a próxima.